aluno mal entrou na faculdade, ele já tem juizite, promotorite, direitite. Às vezes ele entra na escola da magistratura e ele já é mais metido que o juiz que passou no concurso. Vocês já viram alguma coisa assim? Pois é. Fujam disso. Fujam disso. Então, com humildade é que a gente cresce. Ouvindo o outro lado é que a gente cresce. A pessoa que acha que sabe tudo, ela tem um problema. O rei da cocada branca e da cocada preta tem um problema. Tome muito cuidado com isso. Então, não se ache sempre o certo, duvide sempre de si mesmo, duvide daquilo, duvide dos paradigmas, duvide daquilo que você pensa, exatamente para você estudar, para você conferir, para você argumentar, para você se cercar de argumentos. Nunca ache que você está livre de avaliar com cuidado cada questão. É interessante que os acidentes com explosivos, eu sou oficial do Exército, e quando eu estava, a primeira vez que eu fui lidar com explosivos, eu estava morrendo de medo, claro, de explodir junto lá com os apetrechos, e o oficial disse o seguinte, Residente, que era meu nome de guerra, Residente, não se preocupa, não há nenhum caso de iniciante ter acidente com explosivo. Porque o iniciante, ele tem tanto respeito pelo explosivo, ele tem medo, que ele faz tudo direitinho, ele presta atenção. O dia que a pessoa acredita que entende de explosivo, é quando ele não toma os cuidados e aí acontecem os acidentes. Isso vale para toda a profissão. O dia que você achar que é bom professor, ou bom juiz, ou bom promotor, ou bom advogado, é o dia que você está começando a correr risco. A Bíblia fala com muita clareza que todo o vale e todo vale será exaltado e todo monte será abatido. Que adiante da honra vai a humildade. Que quando você acha que você é o tal, é a hora que você começou a cair. Então essa aí é uma dica profissional extremamente importante. Ter humildade, vontade de aprender. Existem outras técnicas também, eu não vou aprofundar tanto nessas nossas conversas, nessa nossa semana de conversa, mas o uso de resumos, o uso de cores, o uso de mapas cerebrais, os mapas mentais, que são uma forma extraordinária de aprendizado. Quem tiver interesse, hoje, gente, se você entra na internet, você bater lá mapas mentais, vai ter muita informação sobre mapa mental, sobre como fazer resumo. Você já tem, as editoras já preparam resumos. Tudo isso é interessante e você pode se dar o direito de buscar informação nisso, sem ficar angustiado, achar, tem que aprender tudo. Não, vai fazendo progresso lento, que ele funciona muito bem. Agora, para essa nossa conversa progredir, se a gente está falando de técnica de estudo, de método de estudo, eu gostaria de dar oportunidade a vocês de dizer o seguinte, olha, eu tenho dúvida aqui ou ali. Alguém tem alguma pergunta? Eu me chamo Thaís, sou acadêmica do curso de Direito e, na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira é quantas horas a gente deve estudar por dia? E a segunda, se é correto fazer mais exercício em detrimento da doutrina, ler pouca doutrina. Ok, ótimas perguntas, Thaís. A pergunta de quantas horas eu devo estudar por dia ou quantas horas eu devo estudar por semana é provavelmente a pergunta que eu mais ouço. E que bom que você está fazendo a pergunta, porque vai ter a resposta e, seguindo a orientação, você vai chegar ao resultado pretendido. Quase todo mundo adoraria que eu dissesse o seguinte, olha, você precisa estudar 2 horas, ou 2 horas e 30, ou 2 horas e 37 minutos por dia, que você vai conseguir ser um bom juiz, ou um bom advogado, ou um bom professor. Mas, infelizmente, não existe uma fórmula pronta, não existe um segredo, um santo graal que você vai resolver. Cada pessoa tem a sua história, tem as suas características pessoais e tem as suas possibilidades. Só para te dar um exemplo, a minha juíza substituta lá na 4ª Vara, até bem pouco tempo atrás, hoje ela já é juíza titular, é uma mulher que nasceu numa favela, a mãe ela é lavadeira, ela começou a vida como empregada doméstica, depois foi telefonista da Telerge, depois conseguiu passar no concurso para serventuária da Justiça Federal, ela passou vários concursos de juiz tentando fazer e sendo reprovada, foi reprovada várias vezes na prova oral, muita gente acha que é morrer na praia, eu acho que é um orgulho ser reprovado na prova oral, mostra que já está quase pronto. Essa mulher, com todas as dificuldades do mundo, ela hoje é juíza federal titular, excelente juíza, e mulher, negra, a gente sabe que o mercado discrimina o negro,
mas ela conseguiu, e discrimina a mulher também, e ela conseguiu o espaço dela. Eu tenho orgulho desse país, porque é um país que, independente da sua origem, da sua raça, da sua cor, da sua religião, do lugar onde você mora, você tem como mudar a sua história. Não que vai ser fácil, tá? Pode ser difícil, pode demorar, vai ter um monte de preconceito, vai ter uma dificuldade, mas a pessoa consegue mudar a história, mudar de classe social, mudar a sua inserção dentro da sociedade. E é exatamente porque tem a pessoa que tem tempo e a que não tem tempo, que eu jamais vou dizer aqui, estude 4 horas ou 6 horas, porque de repente, quem trabalha, e há casos vários entre esses, a mulher é separada, tem 4 filhos e sustenta os 4 filhos, ou é viúva, é separada, ela não vai ter 6 horas por dia para estudar. Mas eu conheço várias mulheres em situações semelhantes a essa que hoje são servidoras, que passaram em concurso. Então, vamos para uma resposta inteligente, uma resposta completa. A resposta é, você deve estudar a maior quantidade possível de horas, se dá para estudar, estude, mas sem sacrificar a qualidade de vida e a qualidade do estudo. Qual é a dica aqui? Qualidade de estudo. Não adianta você estudar sem aprender, e estudar sem prestar atenção, estudar pensando no lazer e estudar sem rendimento. Quantas vezes você já estudou e não aprendeu nada? Isso não compensa. E com qualidade de vida. Quando eu falo qualidade de vida, por favor, não imagine aquela pessoa num resort, olhando o mar, comendo camarão, bebendo água de coco. Não, não é isso. Quando eu falo qualidade de vida, é um grau mínimo, um grau razoável de sanidade mental, física, emocional. Não adianta, como muitas pessoas fazem, estudar 20 horas por dia, vai aguentar estudar 2 semanas e depois vai surtar. Não compensa. É a relação custo-benefício que eu já disse para vocês. Então tem gente que estuda demais, não para. Papai do céu é muito legal, ele deu uma dica para a gente. Ele fala o seguinte, trabalha 6 dias e descansa 1. Se você não quer acreditar em Deus, tudo bem, é um direito seu. Mas o direito laboral vai falar a mesma coisa, a medicina do trabalho vai dizer a mesma coisa. É para isso que a gente tem descanso semanal remunerado. O Domênico De Masi, que é um filósofo, vai dizer a mesma coisa. Eu continuo ali nos 10 mandamentos, olha, trabalha 6 dias e descansa 1. Trabalha 6 dias e meio e descansa 1. O que você não pode, Thaís, é querer passar num concurso ou ser um bom advogado, um bom professor, descansando 6 dias e estudando 1. Aí não dá. Aí é a dica do diabo. Então veja, primeiro erro em relação ao tempo, pessoas que não recuperam as forças, trabalham demais, vão fundir a máquina, vão ter depressão, vão ter tristeza, vão ter um esgotamento, vão olhar o livro e vai ficar com nojo. Isso é normal, acontece, a pessoa está forçando demais. E um outro problema, infelizmente mais comum, é o cara que não estuda o suficiente, é o cara que pode estudar 6 horas e estuda 4. Pode estudar 4, estuda 2. Então, estude o maior número possível de horas, mas mantenha um mínimo de sanidade. Você tem que estar bem. Seu físico tem que estar bem. Você tem que estar com o mínimo de saúde. Não pode estar sedentário, não pode parar de fazer exercício físico. Quem parar de fazer exercício físico vai estar prejudicando o funcionamento do cérebro, porque o cérebro precisa de oxigênio. Vai estar prejudicando o humor, porque a atividade física libera endorfina e é um antidepressivo natural. Então, a maior quantidade de horas, com o mínimo de qualidade de equilíbrio da sua vida e com qualidade no estudo. Eu prefiro alguém que estude 5 horas e estude as 5 horas do que alguém que estuda 10 sem estudar as 10. Vou explicar melhor isso. Quantos são aqueles que, quando estão estudando, estão pensando no lazer e, quando estão no lazer, estão sentindo culpa ou remorso porque deviam estar estudando? Todo mundo faz isso. Eu fazia isso. Então, a pessoa marca para estudar 20 horas, não estuda, e depois, no dia de descanso, ele fica sentindo culpa. A vida dele está ruim. Se ele estudar 10 horas, ele botar mais lazer, mas ele estiver presente no estudo, realmente estudar essas 10 horas, vai render mais do que as outras 20. Se ele, na hora do lazer, ele curtir a vida dele, ele aproveitar, ele der atenção para a mãe, para o marido, para a mulher, para os filhos, fizer o que ele gosta, assistir o jogo de
se